Feche os seus olhos, Pai. Não somos nada sem a Tua presença. Não somos nada sem a Tua intervenção. Não podemos, não fazemos nada. Somos, fazemos e podemos, porque Tu estás em nós. E a Tua vida nos traz vida, nos traz autoridade, nos traz unção, nos traz poder e nos capacita a fazer aquilo que Tu queres. Fica conosco, ajuda-nos, abençoa-nos e ministra aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, fala conosco, ministra os que estão aqui, ministra os que estão em casa, na live, que sejam também abençoados, invadidos cada casa pela Tua presença, pela Tua unção, pelo Teu poder, que cada casa, que cada família, assim como os que estão aqui, todos nós sejamos cheios da Tua presença, da Tua glória e da unção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Digam amém. Eu quero esta presença na minha vida. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos terminando hoje a série A Igreja e a Missão. E nesta série, nós falamos no primeiro domingo sobre a igreja. A igreja, corpo vivo de Cristo. A igreja, corpo vivo de Cristo, não uma religião, não algo estático, não algo que fica, esperando alguma coisa acontecer. Mas a igreja é como corpo, e o corpo trabalha, funciona, anda, e conforme ele anda, ele corre, ele acena, ele faz, as manifestações de Deus acontecem através da minha vida e da sua vida, através da igreja, corpo vivo de Cristo. E o segundo ponto que nós falamos foi sobre os 4 pilares que a SEG está ministrando esse período. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Isso é algo que ninguém pode caminhar em bênção, em vitória, em conquistas, se não conhecer verdadeiramente a Deus. Só quando eu o conheço verdadeiramente, eu posso afirmar que a minha vida, que a minha família, que o meu ministério, que os meus negócios, que tudo está indo bem, porque Deus estará comigo. Conhecer Deus é a base de tudo para que você viva. E isso nós vamos aprender e conhecer aqui no culto. O culto é para que você conheça Deus. Se dá nos cultos. O segundo ponto que nós falamos foi: encontre a liberdade. Encontre a liberdade. A liberdade que nós falamos sobre, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade é Jesus, e só somos libertos totalmente através de Jesus, que é a verdade. E isso acontece nos grupos de crescimento. Isso acontece nos grupos que nós vamos implantar, que já existem, que nós vamos reformular, vamos intensificar toda a igreja em grupos de crescimento. E esses grupos trarão novas vidas e trarão liberdade a outras vidas. Os grupos de crescimento farão isso. Amém? Então isso é algo que nós queremos que você participe. E o terceiro ponto foi: descubra o propósito que o pastor John falou semana passada. Isso se dá através do GPS. O GPS é o que nós estamos fazendo, já teve a primeira turma, ia começar hoje, mas por algumas razões nós passamos para começar no dia 22. Toda a igreja deve fazer isso. Os líderes todos são obrigados a fazer isso, porque isso vai trazer uma uniformização,
um alinhamento naquilo que nós estamos querendo falar, fazer para a vida da igreja. Então, dessa maneira, nós estaremos fazendo isso. Então, o GPS, né, vai dar esse entendimento, vai dar esse conhecimento de pontos básicos fundamentais para a vida de toda a igreja. E o quarto ponto, que é o tema de hoje, que é o quarto pilar, fazer a diferença. Fazer a diferença. Nós falamos muito sobre poder na igreja, unção e tal, e muita coisa. Mas será que tudo isso que nós fazemos traz o resultado esperado por Deus? Ou será que tudo que nós fazemos traz mais prazer no nosso ego, traz mais prazer para nós do que para agradar a Deus? É uma pergunta, não estou afirmando, mas eu creio que para muitos isso foi uma realidade. Eu creio que para muitos isso foi uma realidade, por quê? Porque a prova foi que muitos, talvez posso dizer até milhares, aqui desse lugar, que frequentaram, que visitaram, que caíram no chão, que babaram nesse chão, que pularam nesse chão, estão hoje no mundo. Isso por quê? Porque não conheceram Deus, porque não encontraram a verdadeira liberdade e não entenderam o propósito. E por isso, quando não se conhece Deus, não se encontra a liberdade e não descobre o propósito, nunca vai poder fazer a diferença. Vai fazer movimento, vai fazer, desculpa a expressão, barulho, mas não vai fazer a diferença. Então hoje nós vamos ver como fazer a diferença. E a diferença ela é feita, né, e é um alvo que a segue, existe para que todos façam a diferença. A segue existe para que todos, não é uma equipe, não é o apóstolo, não são os apóstolos, os pastores, todos têm que fazer a diferença. Amém? E esse é o alvo. Isso se dá através do envolvimento nas equipes ministeriais. Como eu vou fazer a diferença numa igreja local? Quando eu me engajo nas equipes ministeriais. E que aqueles que já fizeram o GPS ouviram melhor sobre isso, e nós vamos continuar falando sobre isso. As equipes ministeriais, louvor, intercessão, missões, evangelismo, hospitalidade, grupos de crescimento, crianças, adolescentes, jovens, cooperação, serviço, tudo. Nós vamos explicando, né, cada área que já existe na igreja. Só serão aperfeiçoadas e cada equipe estará sendo coordenada e supervisionada e todos estarão trabalhando, os coordenadores, os supervisores, os apóstolos. E aí todos estarão debaixo de uma cadeia de comando onde tudo vai acontecer dentro daquele esquema que vai dar crescimento e que vai fazer a diferença. Por quê? Porque o Leandro não vai ficar solto, o Ronaldo não vai ficar solto, o Davi não vai ficar solto. Todos estarão ligados a uma equipe ministerial. Senão você não tem razão para ser cristão. Se você não entra numa equipe ministerial, não tem razão para ser cristão, só para dizer, obrigado, Pai. Eu quero ficar aí, né? Igual os discípulos de Jesus. Ah, Senhor, está tão bom aqui no monte, nós podíamos fazer 3 cabanas aqui e ficar aqui. O Senhor, ah, meus caros, não é nada disso. Nós temos muita coisa para fazer lá embaixo. Ficar aqui de culto a culto
de discipulado o tempo todo e só recebendo. Não, nós temos que fazer a diferença. Ninguém poderá ficar fora das equipes ministeriais, do discipulado e dos grupos de crescimento. A não ser que você fale, não quero, nós não podemos te obrigar. Mas aqueles que querem dizer, eu tenho uma aliança com Deus, e eu tenho uma aliança com os meus apóstolos, com a liderança da igreja, eu quero fazer a diferença, eu quero me envolver e trabalhar para Ele. Faz assim, ó, todo mundo, ó. Sabe o que é isso? Nós temos que parar de achar que nós estamos fazendo coisa para homens. Muita gente acha que faz coisa para homem. Quando faz coisa para homem, dá para o torto, como diz o português. Dá para o torto. Sabe por que dá para o torto? Porque eu chego para a Regina e falo, Regina, é Regina, né? É. Regina, eu não quero que você faça dessa forma, Regina. Você costurou as roupas, as bandeiras, ficou tudo torto, Regina. Não faço mais. Por quê? Porque está fazendo para mim. Está fazendo para a apóstola, que perturba ela, pede muito. Perturba não, desculpa, pede muito. Perturbar não perturba, pede. E ela com todo o coração faz muita coisa. Assim como a Verônica, a pastora Esté também já fez, e muitas outras costureiras. Então, ela faz para Deus, ela, tá bom, apóstolo, eu vou melhorar aqui, eu vou acertar. E vou continuar fazendo. O Renato levou lá para mim no carro, eu estava lá dentro do carro ainda assistindo a live lá do carro, e ele foi lá, levou, o senhor quer água? Quero. Ele levou a água e falou, apóstolo, está muito gelada, o senhor quer assim mesmo? Não, tá bom, deixa aqui, ela vai esquentando. Aí se eu falo assim, não, Renato, está muito gelada, vai trocar essa água, por favor. Não vou trazer mais. Está entendendo o que eu estou querendo falar? Louvor. Se eu chego aqui e falo, ou o pastor André chega e fala, ó, vocês estão tocando muito alto, abaixa o instrumento, vou-me embora, não toco mais. Por quê? Está fazendo para homem. Tudo que fazemos, faz assim de novo, é para Ele. Se não for para Ele, perdeu o valor, porque é Ele que recompensa. Ele é que nos abençoa por tudo que nós semeamos. Então, eu não posso te dar coisas que Ele dá, mas Ele dá. Ele não esquece de nenhuma semente que você lança no reino dEle. E é para a glória dEle, é para a glória dEle, é para o louvor dEle. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Então vamos lá, continuar. A SEG existe para que todos façam a diferença. Isso se dá através do envolvimento nas equipes ministeriais. Primeiro ponto, você não foi chamado para ficar inerte, parado, infrutífero. Ninguém, nenhuma parte do corpo como é que fala? Inerte, parado. Todas as células do corpo, todos os órgãos do corpo, eles têm que estar ativos. Uma parte do corpo, quando morre, o que acontece? Gangrena. Por que pessoas perdem o pé, a perna, um braço? Porque perdeu o contato, a corrente sanguínea, aos músculos, alguma coisa aconteceu e eles amputam porque aquela parte está morta. E se aquela parte ficar morta, essa pessoa não tem mais vida naquele lugar. E se nós formos ampliar aqui, eu não quero ampliar muito, mas se você for para a parábola, para a palavra de Jesus, quando ele diz que aqueles que
estão na videira e os que dão fruto, o que é que ele faz? Poda para que dê mais fruto. O que não dá fruto, o que é que ele faz? Corta, lança no fogo, lança para ser pisado pelos homens. Não tem mais, né? O sal que está insípido, lança para os homens pisarem. A figueira que não dava fruto, Jesus quis cortar. Então tudo que não dá fruto, tudo que é infrutífero, tudo que está morto, não tem sentido. E aí eu quero dar um exemplo de uma situação, né? Ao contrário, aí já não está escrito ali, eu coloquei aqui. Ao contrário, você foi chamado para dar muitos frutos. Não se pode dar muitos frutos estagnados, parados, desanimados, etc. Eu já preguei aqui uma vez sobre a videira e eu falei, né, que uma árvore nasce mangueira, porque alguém colocou uma semente e ela nasceu uma mangueira. A goiabeira, uma goiabeira, né, vai dar goiaba, vai dar manga. Não precisa você chegar para aquela mangueira e falar assim: mangueira, dá manga, goiabeira, dá goiaba. A natureza dela é dar manga e dar goiaba. A natureza do cristão é fazer com que vidas conheçam Deus, encontrem liberdade, descubram o propósito e depois passem também a fazer a diferença. Amém? Então não temos como ficar parados, estagnados, infrutíferos. E eu quero dar exemplo bíblico de alguém que ficou parado, de alguém que ficou acomodado e entrou numa situação muito triste, muito forte, que sofreu as consequências disso. Nós temos o texto de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 a 5, que diz: uma tarde, Davi levantou-se da cama, ele era o rei. O povo em guerra, o povo, como diz a expressão, né? Couro comendo, né? Todo mundo lutando, todo mundo trabalhando, todo mundo se empenhando para derrotar os inimigos. Todos trabalhando para derrotar o inimigo. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito, o rei, e andava passeando no terraço da sua casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Vai em frente. Urias estava onde? Na guerra. Vamos lá. Está demorando, eu vou ter que ler aqui. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Enviou Davi mensageiros que trouxessem a mulher até ele. Ouça. Ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Queridos, que situação triste, delicada, para um homem que tinha experiências tremendas com Deus. E o que eu quero dizer? Não são as suas experiências com Deus que te fazem permanecer sempre de pé. Você precisa estar o tempo todo, o dia todo, em todo segundo, em todo minuto. Não são as experiências do dia que você babou aqui na frente. Não são as experiências do dia que você pregou para alguém e ele se converteu. Mas são todos os dias, segundos, horas, minutos da sua vida que eu e você, todos nós precisamos estar na presença de Deus. Não é de domingo a domingo. Não é só por causa de lives.
Mas todo minuto, todo segundo, eu tenho que estar na presença de Deus, andar com Deus, viver com Deus, estar cheio da sua presença e do seu poder, para que eu não caia numa cilada do inimigo. Porque Pedro diz que o diabo, vosso adversário, ruge como leão, procurando ao vosso derredor, procurando a quem possa tragar. E eu preguei essa semana na live, e falei, você está aqui, ao redor, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e o buscam. Que o temem e o busca de domingo a domingo? Não, todo dia, toda hora, o tempo todo, os anjos vão estar aqui, ao redor. Mas se você se afasta da presença de Deus, os anjos não vão estar, porque ele diz daqueles que o temem e o buscam, acabou o temor, entrou pecado, os anjos saem. E você fica ao derredor, tem o quê? O diabo e os demônios te rondando, e eles, uau, te abocanham. Então, queridos, a inércia, a paralisação, a acomodação, leva ao pecado. Davi não tinha necessidade de fazer isso. Ele tinha mulheres que ele quisesse. Ele tinha a sua mulher e podia ter quantas mulheres? Era permitido. Tanto que Salomão teve mulheres, concubinas, chegou a 700. É meio doido, né? Mas foi o que ele fez. E por isso a vida dele foi toda torta, no final. Então, Davi não precisava fazer isso. E eu não vou entrar aqui no detalhe, eu só quero dizer que por ele não estar na luta, na guerra, ele se acomodou e foi para a varanda da sua casa. Enquanto tem gente trabalhando aqui, você está em casa falando mal da igreja. Você que me ouve, que pode estar no culto e não vem, às vezes você se acomoda tanto que a sua vida não vai permanecer tão forte e firme na presença de Deus. Não estou afirmando isso, porque muitos estão em casa e estão firmes. Mas aqueles que não leem a Bíblia, aqueles que não oram, aqueles que não estão ouvindo a voz de comando da igreja, estão enrolando, estão fugindo, estão fazendo as suas próprias vontades, e poderão cair no que Davi caiu. Acomodado, descansou. Está gente aqui na igreja trabalhando, limpando, arrumando o som, cuidando lá embaixo do estacionamento, o projeto das crianças rolando, precisando de obreiros, precisando de gente, e você está, isso aí não tem jeito não, essas crianças aí vão viver, vão para o mal mesmo, não tem jeito não. Trabalha, ao invés de falar, vem ajudar a cuidar delas, para que elas sejam homens e mulheres de Deus no futuro. Acomodação leva ao pecado. Acomodação leva ao desvio do propósito, leva a não fazer a diferença. Então, se você quer fazer a diferença, não se acomode, não fique parado, não fique inerte, não fique infrutífero. Trabalhe para que os frutos venham. E aí esse pecado, eu não vou falar tudo, nem ler tudo, mas ele manda chamar o marido dela, que está na guerra, na frente de guerra, vem, dá bebida para ele, e diz, agora vai para a tua casa e deita com a tua mulher. Sabe para quê? Para ele dizer que ela engravidou dele. Olha a mentira, que vai puxando uma coisa, puxando outra. E sabe o que acontece? É isso. Quando você se rebela contra o apóstolo da igreja, contra os pastores da igreja, você começa a puxar uma coisa, puxa outra, um abismo chama outro abismo. Quando você vê, está lá no fundo do pecado. Então nunca faça isso, seja servo. E aí o homem, tão fiel que ele era aos seus amigos de guerra, sabe o que ele fez? Você sabe? Ele não foi para dentro de casa, ele sentou na sua porta e ali dormiu, para voltar no dia seguinte para a guerra. E assim ele fez e não deitou com a sua mulher. E aí Davi fica apavorado, que sabe que nada disso aconteceu.
manda Joabe, que era o general de guerra, manda Joabe, coloca Urias na frente de guerra para ele morrer. Olha, irmãos, que coisa terrível. Por quê? Porque Davi não foi para a guerra. Davi não estava diante de Deus: Senhor, Deus, eu já matei urso, eu matei Golias, eu matei o leão, eu derrotei tantos inimigos. Senhor, seja comigo e com os meus soldados, que nós vençamos a guerra, que nós tenhamos a tua unção e o teu poder para vencer a guerra. Mas não. Ao invés de estar na sua varanda tocando a harpa e adorando a Deus como ele era um adorador, ele vai descansar e andando pelo terraço, descomprometido, e vê a mulher, e o resto vocês já sabem. Toda a história é muito longa, mas eu quero dizer: não se acomode, não fique brincando, não fique passeando, não fique de braços cruzados enquanto tem gente trabalhando. Dê a sua vida para fazer a diferença. Aleluia. Vamos correr aqui, está passando a hora. Eu me empolguei. Ponto 2. Fazendo a diferença através do serviço. Aí eu nem vou poder ler tudo, né? Mas Mateus 25, de 31 a 46. É a parábola, né? A parábola de Jesus sobre os que vão para a direita e para a esquerda. E lá em Mateus, né? Lá em Mateus, então, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores, pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a um destes meus pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Sou eu que estou falando isso? Jamais. Mas foi o Senhor. Então, queridos, quando deixamos, a Bíblia diz que quando nós vemos alguém passando fome e não ajudamos, nós não amamos a Deus, nós não conhecemos Deus. É Bíblia, não sou eu.
Então, nós estamos num ponto em que muitos estão necessitados. A igreja tem apoiado, no mínimo que pode, no máximo que pode, digo, né? Tem apoiado. E então, quando fazemos isso, né? Nós estamos fazendo para Ele. Não servimos para os homens. Tudo é para Deus. Não pense que fazemos para os homens, senão perde o valor. Você também será beneficiado ao realizar esse serviço. Por que que Jesus, né, fala dessa maneira? Por que que fala dessa maneira? Ele não está aqui, né, não é uma parábola. Ele está dizendo isso aqui que é o grande julgamento. É no tempo final. Então, queridos, nós estamos agora com o projeto das crianças, que nós queremos dar, como todo ano, a 200 crianças, roupa, sapato e brinquedo, além da comida que nós damos no final do ano. A igreja, e quem está na live, a igreja de Honório precisa se engajar nisso. Você não pode saber disso e ficar fingindo que não sabe. Ah, apóstolo, eu não posso dar roupa, sapato e brinquedo. Mas você pode dar o brinquedo, você pode dar o sapato, você pode dar uma roupa. Quem pode dar os três, dê os três. Quem não pode, dê uma coisa só. E saiba que quando você fizer isso, você está dando para Jesus. Ah, o apóstolo está inventando coisa. Não, peraí, opa, é a Bíblia que diz. É a Bíblia. O que deste para vestir nu e me vestiste, com fome e comer, com sede e beber. Então, queridos, não estamos inventando nada, estamos botando a responsabilidade sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. Todos precisam participar, todos precisam dar, se envolver, entendendo que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. É a Bíblia que fala. Tudo é Bíblia que eu falo aqui, eu não estou inventando nada. E aí, então, nós não temos como negar aquilo que a Bíblia diz, senão estamos negando a fé. Estamos negando a fé. Então, queridos, esse ponto, você precisa se envolver, também ajudando no projeto. Procura a Patrícia Torres, procura a apóstola, diz, olha, eu quero trabalhar, eu quero me envolver na equipe, né, do projeto, para trabalhar. Eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero cuidar, eu quero doar. Procure a Patrícia. A apóstola não tem vindo, não está aqui, mas vocês podem procurar a Patrícia, mandem mensagens, procure pelo Face, pelas mensagens, pelo Zap. Faça alguma coisa, não fiquem parados. Faça uma diferença. Se envolvam naquilo que Deus quer para cada um. Amém? Tudo que fazemos é para Ele. Terceiro ponto, você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Parábola dos talentos é outra, aqui é uma parábola. O outro texto não era uma parábola, Jesus está falando do grande julgamento. Mas aqui é uma parábola que diz, que horas tem? 25? Hã? Vamos correr. Porque isso, bom, a parábola dos talentos eu não vou ler não. Você já conhece a parábola dos talentos? 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. O Senhor deu e viajou. Quando ele voltou, né, ele foi, chamou. O que me deu 5, o que eu dei 5, o que dê? Ele falou assim, Senhor, está aqui os 5 e mais 5, dobrou. O que deu 2? Está aqui, Senhor, 2, toma mais 2, 4, dobrou. O que tem 1? Ah, Senhor, eu sei que Tu és homem severo, e eu enterrei o talento. Ouça, o que ele fez? Enterrou o talento, e quando ele enterrou, ele deixou de frutificar. Ele não frutificou, ele não trabalhou aquele talento para que se tornasse mais 1 e desse 2 ao seu Senhor como os outros. E aí mais para diante ele diz o quê? Bem está servo bom e fiel, os 5 talentos. Pode passar outro texto, por favor.
o segundo, e aí depois o terceiro, disse o seu senhor: bem está, bom servo e fiel, foste fiel, né, sobre 2 talentos, Senhor, eu conhecia, tinha homem que era severo e tal. Aí depois ele diz o quê? Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o aos que têm os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus é bom, Deus é amor, Deus é bom, sim. Por que ele fala isso? Por que ele registrou isso na sua palavra? Com certeza, muitos ensinamentos ele tem para nós, ensinamentos que nós precisamos receber, acatar e deixar que o Senhor nos use para fazer a diferença, para vivermos, né, como os injustos vivem, para viver como o mundo vive. Nós não precisamos ser chamados de cristãos. Tem pessoas que têm outros pensamentos religiosos, caminham em outras posições, que não são como nós, evangélicos, e acham que podem fazer coisas e fazem aí. Então não é fazer só, é fazer com o coração quebrantado, humilde e querendo fazer tudo para o Senhor. Então, queridos, você precisa se envolver, você precisa trabalhar, desenvolvendo os talentos que Deus te deu. Você será o mais abençoado. Às vezes a gente pensa que a gente trabalha para abençoar os outros. É também, mas o mais abençoado somos nós. Está aí. Quem tem muito, vai receber muito. O que tinha pouco, que não frutificou, vai perder o que tinha. Então, por que Jesus ensina isso? Porque eu tenho que dar cada vez mais, trabalhar, fazer, e isso vai ser bom para outros, mas vai ser melhor para mim, porque eu serei recompensado pelo meu Senhor, eu serei abençoado pelo meu Senhor. Então, eu preciso fazer a diferença, trabalhar servindo as mesas, trabalhar no louvor, trabalhar no evangelismo, trabalhar na visita aos órfãos, aos necessitados, às viúvas, aos doentes, nos hospitais, aqueles que estão nos orfanatos órfãos, aqueles que estão precisando de comida na rua, aqueles que estão precisando de se envolver num abraço de amor e aconselhamento. Tudo que nós podemos fazer como igreja, nós temos que nos lançar e nos envolver no chamado ministerial que Deus tem para cada um de nós. Você será mais abençoado, terá recompensa, se sentirá alegre. Sabia que uma pessoa, quando está cheia de fruto, o que ela faz? Ela ri à toa, né? Ela está feliz, alegre. O que não tem fruto, ele fica assim: meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu plantei, mas queimou tudo, eu não plantei direito. Aquele que planta corretamente e deixa ser regado pelo Espírito de Deus, pela alegria de fazer aquilo, aquele que semeia com alegria, ele vai ter a sua recompensa. Mas aquele que semeia com tristeza, com amargura, com reclamação, ele não vai alcançar o resultado. Eu não vou fazer mais porque estão me maltratando, estão falando comigo que não estou gostando disso, e não faz. Então aquele que faz, ele faz com alegria, e os frutos e a recompensa, ele vai se sentir mais alegre. Mostrará que você conhece Deus, mostrará que você encontrou a liberdade, mostrará
que você está cumprindo o propósito, porque o descobriu e estará fazendo a diferença. Para finalizar, não se pode esconder uma luz debaixo da mesa, mas colocar em cima para iluminar. Somos luz do mundo e sal da terra. A igreja não precisa da sua boa iniciativa, ela precisa da sua obediência. Boas iniciativas vão para o lixo, mas vidas de obediência, que obedecem, vai ser para a glória de Deus e vai permanecer. Frutos que permaneçam e não frutos que acabam. Se entregando, precisa de obediência, sua obediência. Se entregando totalmente como igreja, noiva, corpo de Cristo, para fazer a diferença. Assim, nós veremos a glória de Deus. Concluindo, fica de pé. Abra o seu coração e se coloque totalmente à disposição do Senhor, com alegria, prazer, desejo de fazer o melhor para Ele. Isso trará resultados que vão fortalecer a sua fé, a sua vida pessoal, familiar e ministerial. Quero abençoar e profetizar sobre todos vocês, sobre todos os líderes que estão à frente das equipes e de todos que se engajarão ao serviço na obra de Deus. Amém? Levanta as suas mãos para o Senhor. Pai, como é bom te conhecer, como é bom ter a liberdade, como é bom andar no teu propósito, e como é bom ser chamado para fazer a diferença. Pai, agora em nome de Jesus, nós queremos abençoar o teu povo, queremos abençoar cada líder, abençoar cada pastor, abençoar cada colaborador, cada diácono, cada irmão que está trabalhando na obra e aqueles que se engajarão nas equipes ministeriais, supervisionando, coordenando, trabalhando, se envolvendo. Senhor, que recebam uma nova unção sobre as suas vidas, que recebam poder, autoridade, unção, para fazerem a diferença neste tempo do fim. Levanta a tua igreja como o corpo vivo de Cristo. Levanta a tua igreja com poder e autoridade. Levanta as tuas mãos, querido, e diz: eu quero participar deste grande mover do tempo do fim. Eu quero ser instrumento de poder, de glória, de honra e de louvor, fazendo a diferença nesta geração. Você que está em casa também, receba a unção do Espírito Santo. Eu profetizo também sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Receba uma nova unção. Receba uma nova unção do Espírito, para que você viva na presença de Deus, conhecendo, amando de todo o coração, encontrando e fazendo outros encontrarem a liberdade, descobrindo o propósito e levando outros a encontrarem e descobrirem o propósito e fazer a diferença nesta geração. A diferença que vai mostrar amor, justiça, liberalidade, fé, ousadia, quebrantamento, esperança, cura, milagres. Toda a diferença que nós queremos fazer como igreja. Que o teu povo se levante hoje. Os que estão ausentes dos cultos e das lives, que sejam resgatados e voltem para ti, voltem para os teus braços e façam um concerto contigo. Ó Senhor, nós abençoamos o teu povo, declaramos um povo de Deus abençoado neste lugar. Você que quer, levante mais as suas mãos e repita: eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, fazer parte
deste povo que te conhece, que encontrou a liberdade, que descobriu o propósito e que vai fazer a diferença. Tudo isso para minha alegria e para a glória do teu nome. Eu profetizo, eu declaro e eu afirmo diante de ti. Conta comigo, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Fale com o Senhor agora. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Usa-me. Tira a inércia. Tira o comodismo. Você que está em casa, você que está aqui, tira a inércia, tira o comodismo, tira tudo que não provém de ti e faz com que eu seja um homem, uma mulher cheio de ti para fazer a diferença nesta geração. Eu quero, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Você que está em casa, aplauda o Senhor. Seja participante deste povo que vai fazer a diferença, que vai ser ungido, que vai pregar a palavra, que vai salvar, que vai libertar, que vai curar, que vai abençoar os necessitados, que vai abençoar as crianças, que vai fazer a diferença. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda mais, aplauda mais. Aleluia. Tu és digno, Deus. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, santo. Vem com o teu poder. Levanta a tua igreja, levanta a tua igreja, levanta a tua igreja, levanta o teu povo como instrumento vivo de poder, de honra e de glória para o teu santo nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.